Bom dia a todas. Então hoje eu vou conversar com você sobre um tema de ginecologia que é bastante recorrente no consultório, que é o climatério. Então, o que seria o climatério que o ginecologista tanto fala? Então, a gente tem como conceito que a menopausa não é um período, mas sim uma data específica, a última menstruação da mulher. E como que é feito o diagnóstico da última menstruação? 12 meses consecutivos sem menstruar, a gente faz o diagnóstico retrospectivo que há 12 meses atrás ocorreu a menopausa. E o que é o climatério? É o período que a mulher está se adaptando, que o corpo está se aclimatando para parar de menstruar. O climatério, ele geralmente ocorre entre 40, 60 anos, mais ou menos nessa faixa etária. Enquanto a menopausa ocorre, a menopausa normal é a partir dos 40 anos até no máximo 55. A menopausa precoce ocorre antes dos 40 e é interessante investigar o cariótipo, e uma menopausa depois dos 55 anos é considerada uma menopausa tardia. E a média etária de menopausa é 52 anos. Então, o climatério, que é esse período de adaptação, ele é composto em duas etapas. A primeira fase, que vai até os 46, 47 anos em média, e a segunda fase, que vai até a menopausa, ou pode inclusive se estender uns 5, 6 anos adiante da data da menopausa. A primeira fase climatérica, então, ela é uma fase, eu vou só desenhar aqui para vocês. Ela é uma fase, então a gente tem que pensar que a menopausa é o período onde vai ter muito poucos óvulos. Os óvulos, eles têm o auge da quantidade com 16 semanas intraútero da mulher. Então, ainda quando nós somos fetos, é quando a gente vai ter maior quantidade de óvulos, e ao longo da nossa vida a gente vai ovular, perder os óvulos pela ovulação, mas a grande maioria nem vai ser por ovulação, vai ser porque eles são reabsorvidos, eles sofrem atresia. Então, inclusive nem todo mês a gente ovula, a cada 12 meses do ano a gente ovula cerca de 9, 10 meses por ano. Então, ok? Uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem anovulação, que não tem ovário policístico, mesmo assim a ovulação não é, em geral, não é mensal. Então, partindo do pressuposto que ao longo da vida a gente perde bastante óvulos, perde bastante oócitos, quando a gente chega lá na faixa etária dos 40, 40 e poucos anos, a gente tem uma quantidade já bem inferior. E esses oócitos que ficam dentro dos folículos ovarianos, é nesse folículo que é a célula funcional do ovário que é produzido estrogênio. Então, quando existe uma quantidade reduzida de estrogênio, se manda uma mensagem para a hipófise dizendo: ei, estou com menos produção hormonal, preciso de mais estímulo. Então, diminui o estrogênio, se manda um estímulo para a hipófise e a hipófise vai aumentar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E o FSH vai gerar mais estímulo no folículo, que é o produtor de estrogênio, e nessa fase inicial vai ter um aumento de produção de estrogênio. Então quer dizer que a primeira fase climatérica existe uma maior produção de hormônio feminino do que no normal da menarquia, da vida ativa sexual da mulher, do período fértil durante a vida da mulher. Então, essa produção aumentada, o que ela produz? O ciclo menstrual da mulher é em média de 28 dias. Então, o pico de estrogênio ocorre em um determinado ponto. Com o aumento do estrogênio, o pico de estrogênio é anteriorizado, e isso acaba reduzindo o ciclo de 28 dias para um ciclo bem mais curto, de 20, 15 dias. Isso acaba fazendo o quê? Uma mulher que menstruava antes uma vez por mês, ela começa a menstruar 2 vezes por mês, que é o que a gente chama de polimenorreia. Menorreia é menstruação, poli várias. Então ela começa a ter várias menstruações, o sangramento de maior volume, com coágulos, vários sangramentos ao mês. Então uma regularidade menstrual, mas em vez de diminuir, aumenta. Isso a gente já denota, já percebe a primeira fase climatérica. O que acontece depois? Depois, com o passar dos anos, existe tão poucos folículos ovarianos, tão poucas células funcionais produtoras de estrogênio, que não adianta mandar mensagem para a hipófise produzir mais hormônio estimulante do folículo para aumentar esse estrogênio, porque é muito pouco folículo e mesmo assim eles não conseguem suprir a demanda. Então, realmente, o estrogênio baixa, o feedback já não consegue suprir a defasagem estrogênica, até que chega um ponto que não tem mais nenhum folículo ovariano, não tem mais nenhuma produção de estrogênio e tem falência ovariana pela menopausa. Então, na segunda fase climatérica acontece oligomenorreia, porque realmente os folículos são muito poucos, então começa realmente a se menstruar
poucas vezes no ano, primeiro a cada 2 meses, depois a cada 3 meses, e vai se passando cada vez mais até não ter folículo, não ter célula funcional e entrar em amenorreia e aí acontecer a menopausa. Junto com esses sintomas associados à menstruação, existem diversos outros sintomas que a gente também percebe no período climatérico, que é a pele ressecada, queda de cabelo, perda de libido, irritabilidade, labilidade de humor, mudanças bruscas de humor e diversas outras particularidades dessa queda hormonal. Sempre lembrando então, consulte seu ginecologista para individualizar o seu caso, para tratar os seus sintomas de maneira particular, considerando a sua história clínica, o seu exame físico e o seu estado emocional. Sempre levo para o lado da gente evitar ao máximo medicações desnecessárias e uma reposição hormonal desnecessária e sempre tentar tratar de maneira mais objetiva possível e mais fidedigna com a literatura que a gente tem disponível. Um beijo a vocês e boa semana!